Sejam bem-vindos ao Clube do Conto do Sindicato dos Escritores, edição de Halloween! Uma das, É, ao menos. Estão neste mês de outubro, estamos trazendo contos com a temática de terror, horror ou qualquer coisa que seja levemente assustadora. E. Conta de luz! O quê? Conta de luz? Ah, Conta do socorro. gás, por aí vai. Eu quase que fiz a piada porque uma vez um amigo meu fez aquelas interações no Instagram de falar, me digam coisas assustadoras. Não, digam o livro mais assustador que vocês já leram. Ele fez, né? E daí eu mandei uma breve história do neoliberalismo. E daí, e, e daí depois. E daí ele sempre ia postando, né? A capa dos livros que as pessoas mandavam. Né? E depois teve algum outro amigo dele que provavelmente se sentiu ofendido com aquilo e mandou Ai. daí o Manifesto Comunista. E daí, eu só fiquei pensando, ah, que bicho, né? Cara, Pediu 6 no teu troco, Tots. duvido que o cara leu, inclusive, mas enfim. Né? Ok, então Bom, para começar esse mês assustador, eu escolhi um conto de um dos pais do horror, se acho que eu posso falar isso, que é o nosso querido Edgar Allan Poe, ou como chamamos, o Edgarzinho, né? Edgarzinho. E esse conto eu gosto bastante e foi um dos primeiros que eu li dele, eu acho, quando eu comprei uma coletânea dele há muitos anos atrás e li em inglês da primeira vez e era tipo o o primeiro conto, eu acho, daquele livro, assim, e era super curtinho. Eu lembro de ter lido, tipo, no trem, assim, e ficar muito impactado, assim, como uma das primeiras vezes que eu li. Na época eu lia praticamente só romance, assim, então ler um conto e ler um conto tão curto e tão impactante, assim, na época, ah, me deixou muito impactado. Ahm, e esqueci de separar coisas para falar do Edgar Allan Poe. Então, Ele gosta muito de corvos. É. brevemente. É, sim. Então, se você provavelmente já leu qualquer Já ouvi. coisa dele. Bom, para começar, ele é um escritor do século XIX, né? Ele é estadunidense e era poeta, escritor, e ele escrevia muitos contos e escrevia muitas coisas de horror ou contos policiais também. Provavelmente os mais famosos deles devem ser o que? O Corvo, que eu me lembro. Assim, até é o ponto de que eu já li, mas apesar de eu não lembrar nada, é o Corvo, assim, que é o O que Corvo se faz, sim, o Corvo é é muito muito famoso. famoso. Eu acho que eu não li o Corvo, agora eu não tenho certeza. Mas o Gato Preto é um que é famoso. O Escaravelho Dourado, eu não sei se traduziram para o Escaravelho Dourado, mas é The Gold Bug em inglês. Aí os Assassinatos da Rua Morgue, esse também é tipo bem É famoso assim. famoso. E eu lembro que Aham. tipo vários desses contos, quando eu era criança, eu ouvia, eu já sabia o nome do conto, já tinha ouvido milhões de vezes sem nunca ter lido nada do Edgar Allan Poe assim. Eu Ah, não sei porquê, mas esse título me passa uma vibe tão Agatha Christie. Mas ele tem bastante é, inspiração até pro Conan Doyle, principalmente. Ele hum. Hum. fala aqui. Ele inspirou bastante gente. Ele inspirou muito Lovecraft também. Uhum. Pro melhor E, e pro pior. e ele morreu também super jovem, tinha 40 anos quando ele morreu. E não se sabe exatamente qual foi a causa, mas ele era muito alcoólatra, doente, drogado e então não se tem muita. Como se esperar de um escritor, né? É, tem várias teorias aí. Tem gente que acha que é suicídio ou, ou abuso de substâncias. Não se sabe exatamente. Aqui no Wikipédia dele diz que ele se casou com a prima. O que também nessa época acho que era relativamente comum, né? É relativamente comum, né? Quem nunca, Otávio? Quem nunca? Uou!
Pô, Ah, eu esse falei. podcast do terror foi pra um lado meio. O terror que a gente não gosta, né? Eu falei que o Corvo é um conto, mas era um poema, na verdade. É um poema, É. né? Ele também era. Os poemas dele são muito famosos, né? Tudo que ele escreveu, inevitavelmente, acabou ficando muito Pô, famoso de uma forma ou O de outra. Paul, no nome dele, significa poema, cara, abreviado. puta que pariu. Poema. Muito bom. Puta que pariu. Vamos pro conto, Lázaro. Vamos então ao coração delator. É verdade, sempre fui e sou nervoso, terrivelmente nervoso. Mas por que pretende o senhor que estou louco? A doença aguçou meus sentidos, não os destruiu nem enfraqueceu. E antes de tudo, o ouvido apurou-se. Ouço todas as coisas no céu e na terra, ouvi muitas no inferno. Como então posso ser louco? Escute, e observe com lucidez, com que calma eu lhe posso contar a história. É impossível explicar como a primeira ideia me entrou no cérebro. Porém, mal a concebi, ela perseguiu-me dia e noite. Não houve nem objeto nem paixão. Estimava o velho, que nunca me enganara nem me insultara, e não lhe cobiçava o dinheiro. Creio que foram os olhos dele. Sim, deve ter sido isso. Um de seus olhos parecia o de um abutre, uma pupila azul clara um tanto embaciada. Toda vez que ele o fixava em mim, eu sentia gelar-me o sangue. Desse modo, amadureci gradualmente a ideia de assassinar esse velho, e, portanto, de me livrar para sempre da sua presença. Agora vejamos. O senhor julga-me doido. Os loucos nada sabem, mas o senhor me deveria ter visto. Viria com que prudência agir, com que precaução, com que sagacidade e dissimulação pus mãos à obra. Nunca me mostrei tão amigo do velho quanto na semana anterior ao assassinato. Todas as noites, pela meia-noite, dava a volta à chave e abria a porta do quarto dele. Oh, bem de leve. Depois, sendo a abertura suficiente para minha cabeça, introduzia uma lanterna furta-fogo, de tal modo que não se visse luz alguma. Depois enfiava a cabeça na fresta. Oh, o senhor havia de rir, se visse com que habilidade eu enfiava a cabeça ali, movendo-a lentamente, muito devagar, para não perturbar o sono do ancião. Levava 1 hora para introduzir toda a cabeça na abertura, a fim de poder vê-lo deitado na cama. Ah, um louco seria tão cauteloso? Depois, quando tinha a cabeça toda no quarto, abaixava a lanterna com tanto cuidado, porque os gonzos rangiam. Abaixava de maneira que um único raio de luz caísse no olho do abutre. E assim fiz 7 longas noites, justamente à meia-noite, porque sempre lhe encontrei a vista fechada, e desse modo não podia agir. Não era, pois, o velho que me vexava, mas seu olho diabólico. E todas as manhãs, ao romper do dia, eu entrava-lhe resolutamente no quarto, falava-lhe corajosamente, chamando-o pelo nome, em tom agradável e perguntando-lhe como passara a noite. Como vê, ele precisaria ser um velho muito sagaz para suspeitar de que, todas as noites, às 12 horas, eu o espreitava enquanto ele dormia. Na 8ª noite, fui mais cauteloso que de costume ao abrir a porta. O ponteiro do relógio movia-se mais depressa do que a minha mão. Nunca, antes dessa noite, sentira o grau do meu poder, da minha própria sagacidade. Contive a custo uma sensação de triunfo. Sabia que estava ali, abrindo a porta pouco a pouco, e ele nem suspeitava das minhas ações, das minhas intenções secretas. Ri-me baixinho a essa ideia, e ele talvez me tenha ouvido, pois de súbito agitou-se na cama como sobressaltado. Agora o senhor poderia pensar que recuei. Engana-se, porém. O quarto estava escuro como breu, uma escuridão completa, uma vez que, receando os ladrões, o velho fechava os postigos. E sabendo que ele não poderia ver a fresta da porta, eu a alargava aos poucos, cada vez mais. Introduzia a cabeça e dispunha-me a acender a lanterna quando o polegar me escorregou na chave de estanho e o velho, erguendo-se na cama, bradou: "Quem está aí?" Não fiz movimento e abstive-me de responder. Por 1 hora não movi um músculo, e durante esse tempo não o ouvi deitar-se. O velho continuava sentado na cama, escutando, justamente como eu fizera cada noite, espreitando o relógio na parede. Pouco depois, ouvi um gemido surdo e compreendi que fora a manifestação de um terror mortal. Não era um gemido de dor ou de aflição, oh não! Era o som abafado que sobe do fundo da alma carregada de pavor. Conhecia bem esse som. Mais de uma noite, justamente à meia-noite, quando toda a gente dormia, ele partira do meu íntimo, revelando seu eco assustador os terrores que me atormentavam. Disse que o conhecia bem. Sabia que o velho sofria e compadeci-me dele, embora zombasse disso comigo mesmo. Sabia que ele estava acordado desde o primeiro ruído vago, quando se voltara na cama. Esse receio crescera gradualmente.
Ele tentava dizer a si mesmo que nada tinha a temer, mas não conseguia. Dissera de certo: não é nada, apenas o vento na chaminé ou um rato atravessando o quarto. Ou: foi o canto de um grilo. Sim, ele tentava confortar-se a si mesmo com essas suposições, mas tudo em vão, porque a morte, aproximando-se, espreitava como uma sombra escura diante dele e envolvia sua vítima. E era a lúgubre influência dessa sombra invisível que fazia sentir, embora ele não visse nem ouvisse, sentir a presença da minha cabeça no quarto. Depois de esperar pacientemente muito tempo, não o ouvindo deitar-se, resolvi abrir um pouco. Uma fresta pequena, quase imperceptível na lanterna. Abri-a, pois, não pode imaginar como fiz furtivamente, até que, enfim, um raio de luz, tênue como uma teia de aranha, atravessou a fenda e incidiu na pupila de abutre. Vendo-a aberta, arregalada, senti um assomo de fúria. Enxergava distintamente, um azul embaciado, coberto pelo véu que me arrepiava a medula. Nada consegui ver do rosto ou do corpo do ancião, pois dirigia o raio de luz precisamente para esse ponto diabólico. E agora não lhe disse que se engana, qualificando da loucura da superexcitação dos sentidos? Saiba, pois, que nesse instante me chegou ao ouvido um som rápido e fraco, surdo como o tic-tac de um relógio enrolado em algodão. Conhecia-o bem. Era a palpitação do coração do velho. Isso me aumentou a raiva, como o rufo do tambor estimula o soldado. Ainda uma vez refreiei a cólera e esperei. Mal respirava. Mantive a lanterna imóvel. Tentei conservar o raio de luz fixo na pupila infernal. Entretanto, a palpitação diabólica crescia, tornava-se mais rápida, e a cada momento mais forte. O ancião devia estar tomado de um terror extremo. Compreende-me bem? Disse-lhe que sou nervoso. Assim é. Ademais, a essa hora morta da noite, no silêncio terrível da velha casa, um ruído estranho como aquele me enchia de um terror desvairado. Dominei-me mais alguns minutos e continuei imóvel, mas a palpitação tornava-se mais forte, mais audível. Julguei que o coração lhe estalasse. E uma dúvida assaltou-me. Algum vizinho poderia ouvir. Soara a hora do velho. Destapei a lanterna com um brado e precipitei-me no quarto. Ele soltou um grito, um só. Num instante eu o deitei no chão, fazendo cair sobre ele a cama pesada. Então sorri alegremente. A proeza fora levada a cabo. Mas por vários instantes o coração continuou a pulsar, com um som surdo. Isso, porém, não me perturbou. Ninguém o poderia ouvir através das paredes. Afinal cessou. O velho morrera. Afastando a cama, examinei-lhe o corpo. Sim, ele estava morto. Bem morto. Pousei-lhe a mão sobre o coração. E ali a deixei alguns minutos. A palpitação cessara. Ele estava morto. E sua pupila diabólica não me tornaria a perturbar. Se o senhor ainda me julga louco, compreenderá que se enganou quando eu lhe descrever as precauções que tomei para ocultar o corpo. As horas passavam e eu trabalhava ativamente, mas em silêncio. Em primeiro lugar, esquartejei o cadáver. Cortei-lhe a cabeça, os braços e as pernas. Depois, levantei 3 tábuas do soalho, ajeitei tudo no vão e tornei a colocar as tábuas, com tanta habilidade e tanta astúcia que nenhum olhar humano, nem o dele, poderia notar a menor anormalidade. Não havia mais o que limpar. Mancha de espécie alguma, nenhum salpico de sangue. Eu fora muito prudente. Uma tina recolhera tudo. Terminei minha tarefa às 4 horas da madrugada. Ainda estava escuro como a meia-noite. Quando o relógio deu as 2, bateram à porta da rua. Fui abri-la com o coração despreocupado, pois que podia recear agora. Dei com 3 homens que se apresentaram gentilmente como oficiais de polícia. Ouvindo um grito durante a noite, um vizinho tinha suposto que podia ser um crime e havia informado o posto policial, que designara aqueles funcionários para revistar a casa. Sorri. Que podia recear? Convidei-os a entrar. Quem gritara fora eu mesmo, em sonho. O velho, expliquei eu, estava ausente, no campo. Acompanhei os visitantes por toda a casa. Incitei-os a revistarem-na e a revistaram bem. Guiei-os, enfim, ao quarto dele. Mostrei-lhe os objetos de valor, seguro, imperturbável. Entusiasmado pela minha confiança, levei cadeiras para o quarto e convidei-os a descansarem do trabalho, enquanto eu, com a audácia do triunfo completo, posicionei a minha cadeira bem em cima do ponto onde jazia o corpo da vítima. Os policiais estavam satisfeitos. Meu comportamento os convencera. Sentia-me singularmente à vontade. Os visitantes sentaram-se e, enquanto eu respondia jovialmente, passaram a tratar de assuntos banais. Pouco depois, porém, senti que empalidecia e desejei que eles se retirassem. Doía minha cabeça. Um ruído chegou-me aos ouvidos. Eles, porém, continuavam sentados, conversando.
O som tornou-se ainda mais distinto. Foi adquirindo cada vez mais clareza. E eu falava para me livrar daquela sensação. Ela, porém, não cessava e era cada vez mais definida, até que enfim compreendi que não provinha dos meus ouvidos. Com certeza empalideci horrivelmente. Falava com mais fluência, levantando a voz. Todavia, o som se tornava mais forte. Que podia eu fazer? Era um som fraco, rápido e surdo, semelhante ao tic-tac de um relógio enrolado em algodão. Eu arquejava e os policiais nada ouviam. Falei mais depressa, com mais veemência. Entretanto, o som aumentava. Levantei-me, discutindo sobre qualquer coisa em voz alta, com gestos desordenados. O som continuava a aumentar. Por que eles não se retiravam? Atravessei o quarto de um lado ao outro, a passos pesados, como que enfurecido pela obsessão daqueles homens. Mas o ruído crescia. Oh Deus, o que havia de fazer? Espumava, delirava, praguejava, apanhava a cadeira em que me sentara, arrastei-a nas tábuas, mas o som sobrepujava tudo e continuava a aumentar. Tornava-se cada vez mais forte, mais poderoso, mais retumbante, e os policiais conversavam e sorriam satisfeitos. Seria possível que eles não ouvissem? Deus Todo-Poderoso? Não, não. Eles ouviam, suspeitavam, sabiam, zombavam do meu horror. Foi o que pensei e continuo a pensar. Tudo seria preferível àquela agonia. Qualquer coisa era mais tolerável do que aquele escárnio. Não podia atuar por mais tempo os sorrisos hipócritas. Senti que devia gritar ou morrer. E então, mais uma vez, escute, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Miseráveis! Bradei. Não preciso mais disfarçar. Confesso o crime. Levantem as tábuas. Ali, ali, é a palpitação de seu coração odioso. É louco. É doido. Mas que coisa. É doido, desvarado. Veja bem, Otávio, você não prestou atenção na história, senhor. Não. Doido. Não, ele faz uma pergunta lá no começo. Ele pergunta, né? Teme como doido? Eu sou muito. Por que pretende o senhor que sou louco, né? Como que é? Como então posso estar louco? Ah, pode, meu amigo. Coisas que um louco diria, né? Sempre. Tanto pode como está. Mas eu diria que não chega a ser tanto loucura como culpa, né? É. Eu acho bem incrível essa forma como ele descreve como a culpa vai chegando no personagem, né? Que os vários estágios, né? Vai da confiança até ele não... Rapidamente, né? Em questão de A algumas horas. necessidade de confessar, né? É. Uhum. Nesse sentido, esse conto me lembrou, assim, como ele termina, me lembrou muito Crime e Castigo, do Dostoiévski. Não sei se vocês chegaram a ler já. Sim. Não, mas eu conheço o título. Uhum. Então tá pra você entender, que é o mesmo procedimento, né? Sim, O só que ao longo de personagem, 500 páginas. ao longo de 500 páginas de miséria fudida. Spoilers Mas pra quem não leu o Crime e Castigo aí. Spoilers pra quem não... isso aí. Mas a ideia de Crime e Castigo é essa mesmo. O personagem mata uma senhora, mas no caso não é porque o olho dela abominava ele, não. É porque ele precisava de dinheiro e ela tinha artefatos que ele poderia penhorar, né? E, enfim, ele mata essa senhora e ele mata de uma maneira assim bem horrível, como no conto, né? Ali no caso, o jeito que o personagem matou não foi tão horrível, foi ele ter esquartejado o cara depois, né, pra esconder o corpo. Mas no Crime e Castigo ele mata essa senhora, só que aí depois são 400 páginas dele vivendo com a culpa desse crime, né? E como que isso vai consumindo. E uma coisa que essas duas histórias narram muito bem, essa daqui em 5 páginas e o Crime e Castigo em 400, é como a paranoia crescente do personagem, né? Aqui eu gosto muito, como assim, no último parágrafo ele fala, eles sabem, eles estão zombando de mim, eles simplesmente sabem que eu matei. E assim, só que pelo que o protagonista, o narrador tá te descrevendo, não tem como eles saberem, porque ele escondeu tudo muito bem. É simplesmente a culpa dele urgindo pela confessão, né? Ele deixa bem claro antes, né, que não tem nada fora do lugar e chega num ponto que os policiais estão até, tipo, super tranquilos ali, já estão falando de outra coisa, né? Já estão falando sobre o dia dele, sei lá. Tá todo mundo amigo, todo mundo bebendo, mas eu acho que ele constrói muito bem essa cena, né, dele cada vez, porque ele que fez o erro, né, de colocar, ele tava tão confiante que ele cometeu o erro de colocar a cadeira dele bem em cima do lugar, né?
Mas E eu aí- acho que ele fez propositalmente por zombaria. É, sim. Sim, mas Sentir foi, confortável exatamente. com Ele o É a tava. Robin. confiança? É, Aham. Exato. só tão confiante. E daí começa a entrar na cabeça dele, né? E ele vai cada vez ficando mais paranoico com. Achando que os policiais sabem, né? Tipo, ele passa a Uhum. achar que a forma como eles estão ignorando e falando de outras coisas é uma forma de zombaria, né? Pra ele. Uhum. Eu acho que a frase mais importante dessa história pra entender, né, como chegou no que chegou é a primeira, de longe, assim, o autor já te entrega tudo na primeira frase, isso pra mim foi o mais impressionante, Ah, principalmente na releitura, né, que ele fala, é verdade, sempre fui e sou nervoso, terrivelmente nervoso. é Uhum, verdade. uhum, Ali ele já entrega que, apesar de ele justificar que ele foi super cauteloso, que ele foi extremamente meticuloso com todo o processo do assassinato e escondeu o corpo, ele não se aguentou. A ansiedade dele falou mais forte no fim das contas, né? Uhum. Essa angústia. Então eu acho que esse é um detalhe muito interessante que na releitura bate mais forte no leitor, assim. Ver que desde a primeira linha o autor já tinha toda a personalidade desse personagem. Por mais que ele tenta provar o contrário pra quem ele tá confessando, porque aqui ele tá confessando de novo, né? uhum. A narração seria uma segunda confissão. É, como essa pessoa já estava quebrada desde o começo, né? Sim. Acho muito interessante. Sim, tanto que chegou no ponto de matar o velho, né? Que não diz bem exatamente qual é se é o pai dele ou o que que é, né? Qual é o Eu relacionamento. entendi que ele era tipo um hóspede, que ele era tipo É, uma. não ficou clara Uhum, essa dinâmica entre eles, mas eu uhum. acho que pode ser, por exemplo, um vizinho ou. Eles moram na um- mesma casa. Eu achei que era o É, pai dele. eu pensei que poderia ser uma. Qual que é o termo que eles usam? Não é hotel nessa época. Uma hospedaria, assim, sabe? Hum, Vizinho de quarto, eu diria, na verdade. Como Algo se meio fosse uma hospedaria, psicose. sabe? E algo que eu gostei bastante desse conto é que ele se refere ao narrador várias vezes durante o conto. ao O narrador. senhor pode achar, esse o senhor, ele tá falando com o leitor, né? Ah, talvez, eu não sei. É, tipo, Parece que ele tá confessando isso numa delegacia, por exemplo, ou pra um é, psicólogo, Ah, sabe? não, é falando verdade, Tipo, com alguém, verdade. é. É verdade, isso, porque ele, até ali ele... no final ele fala. Eu não lembro qual que é o verbo que ele usa, mas ele fazia alguma coisa e fala e continuo. Então, se ele tá se Uhum. referindo ao presente, é É, verdade. ele diz que ele acredita que eles já sabiam e estavam zombando dele e ele continua achando isso, Isso é né? Na verdade. hora ele achou isso, ele Uhum. continuou. Eis outra interpretação. Então, ele já tá num hospício, numa casa de lunáticos, e Uhum. tá falando com Um alguém lá, psicólogo, por é. exemplo. É, Algo do tipo. olha Naquela só. época, não sei. Não seria bem um psicólogo, né? Esse conto me passou bem. É, não sei se seria a palavra psicólogo, mas esse conto me passou uma vibe bem parecida com. Eu não lembro, eu acho que era uma escritora mulher. Aquele conto que, se não me engano, foi o Otávio que trouxe, de uma mulher branca que abriga um negro que matou o filho dela sem querer. Santuário da Nella Larsen. Isso, me lembrou bastante aquele conto, sabe? Essa Uhum. dinâmica. Porque as autoridades vão na casa também, né? Ali. Uhum. Só que a diferença é que naquele conto nada é descoberto, né? A mulher só amaldiçoa o cara, vá, vá. Eu sei que a tua vida é Hum. fodida, então vá. Agora, eu achei curioso, assim, eu fiquei pensando no. Por que que ele matou o cara, assim, né? Porque ele fica falando desse olho, né? Eu acho que o cara era doido, eu tô falando. Você acha que ele era O louco mesmo? cara, eu acho que ele era, eu acho que É, ele era surtado com alguma coisa com esse personagem aí. Porque, Tipo, e ele usou o olho como tipo, justificativa, o né? olho do cara parece que é tipo. O cara era cego de um olho ou algo assim, que ele disse que era meio esbranquiçado, né? O olho do cara. Porque aí tem outra característica desse conto é com como ele dança, dança uma valsa com a fantasia, né? Tipo, na descrição que ele fala, o olho de abutre, ele é meio fantástico algumas coisas como ele descreve, né? Não sei se vocês tiveram essa mesma eu não sei, impressão. pois é, eu tive, só que eu não analisei se isso seria uma intenção do conto Ou ou do do personagem. personagem, sabe? Hum, Pra mim foi mais um estilo do Alan Poe mesmo. uhum. O que Eu que tu achei que acha, era, eu Tots? achei que era tipo uma analogia que o personagem faz mesmo, tipo, Uhum. olho de abutre. Tipo, é um Pois pouco. É é. tipo o desprezo que ele sente pelo velho, Uhum. de alguma forma, né? Uhum. É, e poderia ser uma forma dele dizer que é o olhar que o velho dava pra ele
É uma forma que ele despreza, né? Que Só que, é o que ele é. Quando tem problema no fundo. Só que ele se refere apenas a um olho, como tendo Pois essa é. característica. Então, Uhum. pupila Ele azul deixa. clara e um tanto embaciada. Uhum. Pois é. aí teria Mas é um sido mais negócio que ele. fácil só arrancar um olho do velho, porra. Não precisava Uhum. matar, não. Mas eu não sei, eu ainda acho que é mais pro lado de ser, tipo, o pai dele, porque ele diz que, tipo, quando olhava ele sentia o sangue gelar, né? Tipo, É, talvez algo, tipo, de ao longo dos anos, tipo, imagina que o pai bateu nele a vida toda, tratou ele mal, agora ficou velho, supostamente Uhum. ele tem que cuidar do pai, e ele tem todo esse E rancor, e daí, sei lá, imagina que cada vez que o pai dele olha pra ele com aquele olho, ele, sei lá, lembra quantas vezes o pai dele bateu nele ou algo assim durante a vida e ele tem esse ódio latente, né? Algo assim. Eu acho. Pode ser, mas eu acho que não. Eu acho que eles são assim mais estranhos, porque tem algumas passagens que me fazem pensar isso. Ele fala. Nunca fui tão próximo do velho quanto nessa última semana, Mas sabe? então, não necessariamente. Então, mas eu ainda acho que isso ajuda a bater, porque não necessariamente porque a pessoa é teu pai que você vai ser próxima dela. Não, justo, mas ele É, ainda. eu É que assim, o velho ainda fala quando ele tem um sobressalto de acordar, né, com o barulho. quem que Quem está era? aí? Ele É, não ia pois é. supor que seria o filho? Pois é. Na verdade, assim, o que eu acho, não tanto nessa discussão, mas no motivo dele matar o velho, apesar dele dizer que era pelo olho, no final ele já tava começando a adicionar motivos, porque ele chega a falar do coração, de como ele odiava a batida do coração do velho também, ele chega a mencionar isso pouco antes de fato, né, matar Uhum, ele. Como ele tinha. E aí você consegue ver que é um desprezo meio generalizado pela figura desse velho. sim. Então, o olho foi o que ele usou como justificativa, mas ali tinha uma bagagem por trás disso Sim. aí. É. A ideia de ser o pai dele, é claro que é válido, mas Uhum. eu acho que é muito. Não é transparente na história, né? Se Não, é for. claro. Seria mais como quase até um easter egg, sei lá. Uhum. Tão sutil que é. E a batida do coração, Tots? O O quê? coração delator. O que que. Eu queria pedir pra vocês o que que vocês acharam dessa pegada ali de o que deixa ele louco é começar a ouvir na cabeça dele a batida do coração, né? Sim, eu gosto muito de como ele descreve parece um relógio envolvido em algodão. E, nossa, eu também, eu adorei essa descrição, cara. Uhum. Achei muito boa. Mas. E ele usa em algumas vezes ele faz a mesma descrição, né? Ele usa a mesma. Tipo, aqui essa do algodão ele usa duas vezes, né? Que é uma quando ele faz. A primeira vez quando ele mata ali o velho, ele fala que é. Acho que quando ele mata ou quando ele escuta o coração do velho, ele descreve assim, né? Tic-tac de um relógio enrolado em algodão. E depois lá, quando ele começa a ficar maluco e ouvir de novo, ele usa essa mesma descrição, né? Ele usa esse recurso pra, pra indicar que é o Do mesmo, né? relógio com Mas. algodão? Mas na Mas. segunda vez ele não se dá conta que é o coração ainda, né? Quando ele Sim, descreve assim. mas o leitor sim, né? Tipo, é Uhum, pro leitor essa descrição. uhum, Ah, e. E eu não sei, eu acho que tipo, o que ele ouviu foi o coração dele mesmo. Acho que ele tava tão na noia que ele uhum, começou a ouvir o próprio coração e achar que era o do velho. O que uhum. agora, pensando, talvez também. Não sei se pode também dar mais uma. Ajudar na teoria de ser filho, mas. A culpa, né? É. Consumindo. Uhum. Mas eu acho legal como ele se contradiz em menos de. No mesmo parágrafo, né? Que ele fala, eu arquejava e os policiais nada ouviam, né? No caso, o som, só ele tá ouvindo até então. Uhum. Mas aí, tipo, pouco depois ele fala, eles ouviam, suspeitavam, eles sabiam. Uhum. Aí, tipo, como o negócio foi rápido, sabe? Tipo, foi. Escalou bem rápido ali. Escalou bem, Eu bem acho que rápido. esse desespero dele se deve à percepção do barulho ter aumentado. E no Uhum, começo a confiança, eles não estão ouvindo. Depois ele pensa, poxa, mas tá tão alto, como que eles não estão ouvindo? Sabe? uhum. Ele tem um ataque de pânico. Ele, tipo, a crise de Uhum. ansiedade que vira um ataque de pânico é, tipo, bem. Muito bem descrito. E como acontece, assim, muito real. Eu gosto muito dessa passagem aqui que ele fala. O som tornou-se mais distinto, foi adquirindo cada vez mais clareza, e eu falava para me livrar daquela sensação. Ela, porém, não cessava e era cada vez mais definida, até que, enfim, compreendi que não provinha dos meus ouvidos. Que Uhum. não é. Sabe, tipo, isso abre espaço pra tanta coisa, sabe? E é tão bem É. descrito. Uhum.
É isso que eu achei mais impressionante de toda essa história, né? E como no fim, assim, ele confessou o crime e é isso aí. Não tem mais muito depois. Foi lá, cometeu o crime e acabou confessando, apesar de estar todo confiante de que estava tranquilo com o que tinha cometido, né? Ele já começa confessando, né? Ele já começa falando, Uhum. eu matei o velho, né, antes, na semana antes de eu matar o velho, então. É. Pro leitor, pra quem tá ouvindo a narração dele, ele já deixa bem claro que, tipo, ele já cometeu esse crime. Parece a pessoa com E quem ele tá conversando, né? eu acho isso um artifício muito interessante pra você descrever, né? Ao invés de você ir revelando aos poucos, você já deixa o leitor ciente de que aquilo aconteceu. Uhum. Agora você vai chegar no acontecimento, né? Sim, é o que o Lovecraft faz muito também nas histórias dele, né? É sempre Uhum, esse. É tipo, você fica constantemente lembrando o leitor de que isso já aconteceu e de que você vai chegar lá. E, tipo, você vai descrevendo aos poucos, né? uhum. Interessante. Então é isso, ficamos por aqui com mais um episódio do Clube do Conto Edição Assustadora! E, e voltamos na próxima semana com mais um conto, Com mais peripécias e aventuras. com mais um conto de Halloween, ainda não definido, eu acho. Uhum. Conto misterioso, além de assustador. Conto Então, surpresa. É assim que pega a pessoa de surpresa, desprevenida. então se tiverem sugestões de contos para passar esse mês assustador, podem mandar para o sindicato dos escritores@gmail.com ou mandar mensagem também no Instagram e no Twitter @sindicato dos escritores. Também tem o link do nosso Discord aí no post para quem quiser. Ou se quiserem também agora a gente está no YouTube, então no YouTube dá para comentar lá no vídeo, no nome do conto, ou quiserem comentar qualquer coisa, o que acharam do conto, o que acharam da discussão, se tem alguma coisa para adicionar também, se calhar alguma coisa que a gente deixou passar aí. Deixou passar? Uhum. E é isso. Nos vemos no próximo. Até mais. Até, pessoal. Mo.